E eu lembro que nessa época você começou a realmente mergulhar no futebol. E foi ali que tu viu que trabalhar assim na área financeira não era mais para você. Não. E ali eu estava no auge da minha carreira na área financeira, que eu ainda queria, vou em estratégia corporativa, bababá. Por que eu não larguei antes, né? Junto com ele. Mas, enfim, foi nessa época ali que você viu que tua praia era o futebol. Sim. Então, e nessa época que, trabalhando dentro do clube, vendo os problemas e tal, eu tive a oportunidade de viajar. Na época eu fui à Europa. E eu consegui participar e me inscrever em... Odivan, um abraço, hein? Ó. Odivan. E alguns cursos de MBA que os clubes na Europa já tinham começado... Já viram essa ideia que falta... Na época já faltava esse ensino para a gestão do futebol. Então começou um tempo atrás a gestão europeia, já muito profissional, e a gente não tinha tanto isso. Aí a gente tem vários são os nossos, como é que se diz, problemas, enfim. E eu tive a oportunidade de estudar, de fazer o MBA no Real Madrid e no Liverpool. Coisas distintas, mas eram de gestão de esporte, específicas para o futebol. E isso, cara, deu um resultado muito grande 10 anos depois. Mas o conhecimento, você entender em que nível que eles já estavam de conhecimento, gestão, organização, era uma coisa absurda. É tão gritante assim? Já era muito gritante. Hoje a gente está se aproximando, a gente melhorou bastante. Mas era um absurdo. Eu lembro de estar no Liverpool conversando... Vamos pegar uma cronologia. A gente está falando de 14? Não, estou falando de 12. Tá. 12. Porque o Vasco, as meninas foram jogar a Iber Cup, lá em Estoril, em Portugal. A gente até ganhou, afinal, a gente considerava até um campeonato mundial sub-17, mas era a Iber Cup, que hoje é bem difundida, famosa. Até os organizadores são muito meus amigos, o Felipe, lá na França, e o Vilarim aqui, que está fazendo um trabalho junto com eles também, e Luiz Vilarim, ele está aqui no escritório, aqui na Barra. O que acontece? A gente ganhou do Atlético de Madrid por 1-0 na final, uma coisa linda, maravilhosa, e eu não fui para Portugal, porque eu estava nessa época na Inglaterra. E o que acontece? Eu lembro de falar do Vasco muito, onde eu trabalhava, eu tinha orgulho de falar que eu trabalhava no Vasco, com todos os problemas que a gente sempre sabe que um clube no Brasil tem, ainda mais naquela época. E eu lembro que era uma época de transição do equipamento esportivo do Liverpool. Você tem cada clube, ainda mais um clube inglês, ou você vai pegar o exemplo do Flamengo aqui. O Flamengo ficou anos com a Adidas. Muito tempo. Então você tem aquela camisa da Adidas tradicionalíssima. E teve uma época que o Flamengo trocou para Umbro, mas isso demorou muito tempo. E aí depois trocou para Nike. Longo período. Aí agora retornou para Adidas. Agora que eu falo já tem mais de 6 anos, 7 anos, sei lá. Então, não é uma coisa que você mude. Você não estala o dedo assim, vou mudar de... Porque você imagina a negociação que é você pegar uma camisa. Eu estou dando o Flamengo como exemplo, camisa sim, de peso. E, você não faz uma troca assim, um acordo. E eu lembro que a Adidas era o Liverpool. O Liverpool você não imaginava ser outra camisa por muito tempo. Então era Adidas por sei lá quantos anos, cara. Acho que 30 anos, sei lá, alguma coisa assim. E eu lembro exatamente disso. Estava trocando para uma empresa americana que chamava Warriors, que eu nunca tinha ouvido falar. E assim, ninguém era do uma meio marca do de futebol, roupa esportiva. No meio do futebol sabia o que era o Warriors. Aí eu falei, cara, como é que vocês trocam? Aí eu perguntando, curioso. Eu falei, como vocês trocam uma marca tão forte, tão poderosa como a Adidas, pela essa marca aí, que é como se fosse um teste, né? Você está apostando que aquilo vai dar certo, que todo mundo acha, é a camisa, porque é bonito o design, mas não é isso. Você tem distribuição, tem produção, tem distribuição, tem que saber se vai faltar na loja, saber se o material é compatível com o nível que você está esperando para o futebol, né? De alto rendimento. E assim, falou, cara, Mário, a Adidas pagava para a gente, eu acho que 100 milhões de libras, sei lá quanto que era. Ano. Ano. E, não. O contrato de 10 anos da Adidas, o último, tinha sido 100 milhões de libras. 80 milhões de libras. 80. A Warriors está pagando 240. Ou 300. Não, 320. 320 por 10 anos.
Você acha que eu vou pensar em quê? Aí eu fiquei assim, cara, são 4 vezes, né? Mas eu fiquei assim, mas mesmo assim, depende muito. Ele falou, Mário, não tem problema. Se tiver, a gente vai ver. Pô, quem está pagando um valor desse, não tem como ter algum tipo de problema. E a gente, é claro, é uma parceria, tem um período de contrato, a gente vai mudar. Não vai ser uma qualidade de bunda. Não, claro que não. Vai ser muito boa, mas Cara, era uma coisa 320 muito nova. milhões de libras, pelo amor de Deus. Um contrato de 10 anos. Só que você vê hoje, cadê o Warriors? Hoje é Nike. Então, assim, é uma coisa. Mas o grande ponto disso é o seguinte. Olha as cifras que a gente está falando. E o cara perguntou para mim, Mário, como que vocês conseguem trabalhar no Brasil sem dinheiro? Eu vou falar com o cara que eu falei, irmão, vocês inventaram o futebol e a gente melhorou ele. A gente tem no campo, a gente não pode não ter fora. Eu vou corrigir o Mário. A gente tem no campo, não. A gente tem no sangue. Eu dei azar, não sei se fizeram uma transfusão quando era pequeno, porque eu não tenho futebol no meu sangue. Eu nunca soube jogar.